Tem um aluno aqui, Ricardo Freire. Você está dando disciplina? Está matriculado ou não? Ricardo? Eu falei, ele saiu. Eu acredito que seja alguém utilizando essa conta. Que é o quê? Eu acredito que seja alguém utilizando essa conta. A conta do curso de cálculo numérico? Não, só para assistir, só a do Meet. Eu conheço esse Ricardo e eu conheço a menina também. É o namorado de uma menina. Ah, entendi. Eu Não, acredito que ela tá usando o celular dele para assistir. entendi. É porque como eu não sabia, eu achei que tinha um novo aluno. Entendi o que você falou agora. É alguém que entrou José, no Google Meet com a conta de outra pessoa. Claro, entendi. É eu que, acho que é outra, José. né? Eu acho que é ela. Entendi. Eu falei, eu acho, não sei se a pessoa ficou constrangida e acabou saindo. É porque assim, eu achei que fosse um aluno novo, entendeu? Pelo nome, eu achei que era um aluno É novo, aí porque vi eu que acho não. que semana passada ela pediu para colocar ela no grupo. Aí mandaram um link. Eu acho que ela deve ter entrado com o número dele. Entendi. Se alguém tiver o contato com ela aí, pode dizer ela que pode voltar a entrar. É porque eu não Eu vou, sabia. eu vou falar com ela agora. Tá, é porque eu não sabia. Eu só perguntei porque eu achei que fosse um aluno novo. Ah, beleza. Enquanto isso, eu vou abrir aqui o arquivo que eu vou começar a explicar. Eu acho que resolvido, né? É, só um recado também, que numa das aulas, o Adeilton, deixa eu ver, tá aí? Tá, né? O Adeilton tá aí, não tá? Que naquela aula que eu gravei, a aula assíncrona, algumas pessoas falaram que o vídeo tinha ficado travado, né? E tinha ficado com atraso e não dava para acompanhar. Aí o que acontece? Eu dei a aula passada e refiz o que foi feito naquela aula, mais ou menos. Então, quem não conseguiu acompanhar direito aquele vídeo da aula de quinta-feira passada, que foi a aula que eu só deixei gravado o vídeo, pode assistir a aula de antes de ontem, né, de terça, que basicamente eu fiz a mesma coisa, certo? Então, fica aí esse aviso. Vamos para cá. Ó, nós vamos entrar nesse capítulo. Ele é um pouco grande, mas ele é grande não tanto porque ele é assim com muito conteúdo, é porque a gente tem esse material aqui que tem umas 17 páginas, né, 18 páginas, e ele trata de sistemas lineares. Quando a gente fizer isso, aí ele continua ou em um outro material, que é tratando de matrizes inversas, né? Matrizes, método de Gauss para encontrar a inversa de uma matriz. Aí, esse conteúdo aqui também é simples também, como quase tudo nessa disciplina, mas às vezes um pouco trabalhoso. É uma disciplina mais trabalhosa, como eu sempre digo, do que propriamente difícil. Outro recado importante em relação à nota, como eu vou fazer? Essas notas vão ser assim, vai ter aquela primeira atividade junto com essa de hoje que eu postei, isso aí vai compor uma nota, tá certo? A segunda atividade, ela vai ser, a que vai valer o peso 2, a segunda avaliação, que será a segunda AV, ela vai constar desse conteúdo aqui que eu estou começando hoje para frente, tá certo? Então, esse conteúdo que eu estou começando aqui vai ser para essa segunda atividade. Essa terceira atividade que será a nossa segunda AV. Só que ela vai ser meio que complementar. Eu vou avisando aqui. Como assim complementar? Eu vou fazer essa atividade parecida como a gente tem feito. Eu vou postar, vou dar um prazo para vocês responderem e tal.
Só que ela vai se completar com uma atividade online, tá bom? Que eu vou fazer lá no final, para poder a gente encerrar com essa atividade online, que um questionário, um exercício que vocês vão ter que fazer na hora da aula, certo? Aí fecha aí a nossa avaliação. Bem, sistemas lineares, todo mundo aqui já conhece. Assim, basicamente, vocês conhecem um sistema, por exemplo, 2 por 2. Se eu escrevesse aqui um sistema assim, ó, 2x mais y igual a 1, e x menos y igual a 3, aí vocês iriam pensar, vamos resolver esse sistema, a gente pode utilizar aqui uma substituição, uma soma, um método aí que vocês conhecem lá desde a sexta série, quinta, sexta série. Mas tem uma coisa que a gente não aprende lá na sexta série, que é, primeiro, a interpretação geométrica do que significa esse sistema. Segundo, a gente não aprende também a questão de solução. Lá, normalmente, são dados os sistemas que têm solução. Claro que também é ensinado de um modo também que quando o sistema não tem solução, aí tem lá umas coisinhas que você vê que são sim, aliás, são dois caminhos, né? Ou ele não tem solução, ou ele tem solução indeterminada, vamos dizer assim. Aí, nesse caso, não é muito refletido assim o motivo pelo qual isso acontece, certo? Aí vamos tratar um pouco disso. Então, primeiro, o que é um sistema linear, certo? O nome aqui, ó, sistema linear, é um conjunto com m equações e n incógnitas, certo? Então, por exemplo, esse sistema aqui é um sistema quadrado, porque ele tem duas equações, né? Uma, duas, e tem duas incógnitas. Então, ele é 2 por 2. As incógnitas são x e y. Se eu fizer um sistema assim, ó, x mais y menos z igual a 2, 4x mais y mais 2z igual a 1, x menos y mais z igual a menos 1. Por exemplo, se eu fizesse um sistema assim, você já vê que tem três equações e três incógnitas. Não é uma grande parte das vezes, aqui no final, quando a gente estiver mais na frente dessa apostila, nós vamos ver que nós vamos tratar mais de sistemas quadrados. Só que um sistema linear, ele é mais do que um sistema quadrado. Ou seja, um sistema quadrado é um caso particular de quando o m é igual a n. Então, no geral, você tem aqui, ó, m equações, ó, A11, A21 até a M1. O primeiro índice aqui, ele reflete sobre a quantidade de linhas, ó, B1 até BM. E o segundo índice aqui é a quantidade de linhas, de colunas, vamos dizer assim. Se a gente fosse enxergar isso como uma matriz, né? Ó, a gente enxerga isso como uma matriz como? Já estou até dizendo aqui embaixo, mas imagine que a matriz são os coeficientes. Então, a gente sabe que aqui é o A11, aí o A12, o A13, e assim vai, até o A1N. Quantas linhas vai ter? Você vai ter M linhas, que é a quantidade de equações. M equações. Então, você vai ter a linha M. M1, M2, e aí vai. Tem a MN. Então, assim, esse sistema ele pode ser visto numa forma matricial desse jeito. Se você multiplicar essa matriz A por essa matriz aqui, X, ela vai dar essa matriz B. Isso aqui é uma matriz M por N, tá aqui, né? Tem M linhas e N colunas, né? Tem N colunas. Então, essa matriz está multiplicando uma matriz que é uma matriz coluna, que é essa matriz aqui. E o resultado é uma matriz coluna também. Vamos só relembrar lá do produto de matrizes. Para a gente multiplicar uma matriz A por uma matriz B, a gente tem que olhar aqui para os índices dela. Essa matriz ela é M por N,
vezes uma matriz B. Quantas linhas ela tem? Ela tem só N linhas. Vezes quantas colunas? Ela só tem uma coluna. Então, quando você multiplica uma matriz A, B, assim, você tem que prestar atenção no seguinte. Para fazer esse produto, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Ou seja, se você não quiser decorar nessa ordem, é só você olhar assim. Olha para o índice M vezes N e o outro tem que começar com o mesmo desse. Ou seja, esses dois têm que ser iguais. Certo? Esse númerozinho daqui tem que ser igual ao daqui, para você fazer o produto. E melhor ainda, ela também já diz aqui quem vai ser o resultado. O resultado vai ser uma matriz M por 1, que são os que sobram. Então aqui vai dar uma matriz B, eu chamei de B, aqui era X. Deixa eu rabiscar, fica feio, mas X. Então vai dar no resultado uma matriz B. E a B vai ser na ordem dos que sobraram, que você não usou. Vai ser de ordem M por 1. Ou seja, ela é uma matriz coluna, o resultado. Então, por isso que você fez aqui. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu vou escrever aqui. Você faz assim, ó, essa primeira linha, você multiplica por essa primeira coluna aqui. E vai somando. Tipo assim, ó, o A1 multiplica o X1. Então, fica o A11 X1 mais. Aí, o A12 multiplica o X2. O A12 X2. Você vai fazer isso até o último aqui. O A1N XN, que é isso. Como ele está igualando a essa daqui, você vai igualar, você está multiplicando a primeira linha, então você vai igualar o primeiro elemento aqui, que é da linha. Então você formou uma equação. Então isso aqui é uma equação, certo? Então você tem uma equação. Se você fizer a mesma coisa com essa linha por essa, vai gerar essa segunda equação aqui. E vai fazendo isso até a última. A última vezes essa, vai dar essa última linha aqui. Tá aqui um exemplo. Bom, tem Z, Y, aqui não era Z, aqui era ser um X, um erro de digitação. X mais 2Y mais 3Z igual a 1. E o outro é X menos Y mais Z. Vamos enxergar isso como matriz, então vamos lá. Os coeficientes são 1, 2, 3. A outra linha de baixo, 1, menos 1. Aqui é menos 1, né? 2 não é menos 1. E aqui 1. Fechou a matriz. Então, essa seria a nossa matriz A. A matriz dos termos, ó, vamos só colocar aqui, ela é uma matriz 2, tem duas linhas, por 3 colunas. Ela vai multiplicar uma matriz que tem as variáveis x, y e z. Então, é uma matriz coluna x, y, z. A ordem é 3 por 1. E o resultado vai dar 1 e 0, que é uma matriz 2 por 1. Duas linhas e uma coluna. Então, olha o que eu falei, ó. Esse 3 aqui é igual a esse 3, então pode fazer o produto. Tem que ser igual. Se não for, você não pode fazer o produto. E o que vai dar é uma matriz de ordem 2 por 1. Tá aqui, ó. 2 por 1. Então, na forma matricial, você pode escrever, ó. 1, 2, 3, 1 menos 1, 1 vezes esse. Se você multiplicar, vai dar esse sistema aqui. Então, isso aqui é um sistema 2 por 3. Duas linhas, né? Esse 2 significa as linhas e 3 significa as incógnitas. Ok, então vamos prosseguir. Tá tranquilo aí, né? Por enquanto, nenhuma dificuldade, né? Todo mundo aqui, deixa eu só ver aqui. Certo. A resolução de sistemas lineares, isso aqui, a resolução desse tipo de sistema é um problema que surge nas diversas áreas do conhecimento. A gente poderia ver depois um exemplo aí, né? Quando você
associa uma variável a um número, né, que gera uma equação. Se você tiver que trabalhar com mais de uma equação, qualquer problema matemático, né, que possa ser modulado de forma matemática, você vai estar formando um sistema de sistema linear, certo? Só que essa interpretação geométrica para sistemas lineares de duas variáveis, né, duas equações, duas variáveis, que é um caso particular, ela está relacionada à existência de solução desses sistemas. Vejamos os seguintes casos, né? A integração geométrica para um sistema com duas variáveis. Então, assim, eu vou passar para a interpretação geométrica para um caso simples. Uma matriz com duas equações, então vai ser uma matriz assim, A, B, C, D, duas variáveis x, y, igual aqui, dois números aqui, alfa e beta. Então, você vai ter ax mais by igual a alfa, cx mais dy igual a beta. Você tem aqui um sistema com duas equações, duas incógnitas. Vamos olhar a interpretação geométrica para esse caso, certo? Vamos lá. Primeiro, quando tem solução, chamada solução única, ou seja, só existe um par de números x e y que resolve esse sistema. Quando isso acontece, a interpretação geométrica é o seguinte, que essas equações representam retas, e essas retas são concorrentes, ou seja, elas tocam em um ponto. Só lembrando, está muito claro, ou pelo menos é para estar, não sei se vocês sabem, mas quando a equação está assim, ó, ax mais by igual a alfa, isso é uma equação de uma reta. Vocês aprenderam isso lá em geometria analítica. Por exemplo, se eu isolar aqui o by igual a alfa menos ax, isso aqui é y igual, vamos colocar o a na frente, né? Menos a sobre bx mais alfa sobre b, certo? Eu vou pegar esse número aqui e ele vai ser o coeficiente angular. Esse aqui é o coeficiente linear. Então, quer dizer que isso é uma equação de uma reta, certo? Nesse caso aqui, ó, 2x mais y igual a 3. Eu poderia enxergar isso como y menos 2x mais 3. Se a gente quiser, pode fazer o gráfico aqui. Não sei se vocês lembram, mas o gráfico, para você marcar os pontos, pelo menos 2, é simples. Quando x for 0, o y dá quanto? Dá 3, né? X é 0, y é 3. Então, 0 de x, 3 de y. Então, tá aqui o 3. Sempre esse número que fica aqui, que é o coeficiente linear, ele é o ponto que toca o eixo y, quando x é 0, certo? Aí qual é o outro ponto que a gente vai investigar? O contrário agora, vamos olhar para quando o y for 0. Ora, se o y fosse 0, a equação ficaria menos 2x mais 3. Implica que 2x é 3, x igual a 3 sobre 2, que é 1 meio, certo? Ou seja, o y for 0, você está aqui no 1 meio. Então, quer dizer que a reta é uma reta que vai passar por esses pontos. Né? Ela é decrescente, porque o coeficiente angular é negativo. Quando ela é negativa, ela é decrescente. Quando o coeficiente angular é negativo, certo? Então, isso aí é uma interpretação geométrica para o caso de um sistema de equações que tem uma única solução. Aqui, eu não preciso explicar para vocês como resolve. Vocês todos devem saber. Nesse caso aqui, você tem duas formas, a princípio, de se resolver, assim, muito fácil. O que é que vocês fariam aqui? Uma das coisas é fazer a substituição, né? Um dos métodos. Como seria a substituição? Você poderia isolar o x em um delas, né? Que no caso, x é 2y menos 2. Substituiria o x na de cima. Então, fica 2, no lugar de x, 2y menos 2, mais y igual a 3. Então, aqui dá 4y menos 4 mais y igual a 3. 4 com 1 aqui dá 5y. 3 com mais 4 dá 7. O y daria... Não, tá errado. Tá errado porque eu escrevi aqui errado. Peraí, 2x mais y igual a 3. X é 2y menos 2, certo? É isso? O x é 2y menos 2. Quando eu joguei para cá, fica 2 mais y igual a 3. Então, 2, 4y, menos 2 vezes 2, 4,
mais y. Aqui dá 5y. Não foi que eu errei? Eu errei foi no sistema, né? Não, esse sistema está escrito errado. E essa não é uma solução, né? Ó, tá vendo? Se substituir um, eu disse que a solução seria 1 e 1. Tá errado isso aqui. Porque se você colocar 1 e 1 aqui, fica 1 menos 2. Não dá menos 1. Não é um 2 aqui, certo? Perceba que você consegue, nesses exemplos, identificar erros, né? Porque assim, eu joguei aqui, certamente foi um erro de digitação. Eu acho que eu quis colocar um menos 1 aqui e coloquei foi um menos 2. Certo? Que, ó, só faz sentido se o x e o y for 1, então substitui 1 menos 2, né? Porque 2 vezes 1 dá 2, dá menos 1. Em cima tá certo, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Então é um menos 1. Eu já estava estranhando, porque aqui a resposta iria dar 7 sobre 5, né? Se a gente fizer 7 sobre 5. E não era o que eu estava dizendo aqui, eu estava dizendo que o y era 1, então não tinha como bater. Então, essa resposta que está aqui era verdadeira se aqui fosse um menos 2, certo? Se for menos 1, é só você corrigir, certo? Vamos corrigir, por exemplo, no caso de menos 1, fica menos 1 aqui, certo? Aqui fica menos 1. Professor, no caso, o senhor passou menos 2y para o outro lado, então fica menos. Fica. Eu errei, eu ia dizer do jogo de sinal, mas é Não, mesmo. ele só ficou positivo, porque o menos 2y aqui é negativo, eu coloquei para lá, fica 2y. Quando eu consertei o menos 2 e coloquei um menos 1, aí fica certa aquela resposta. Ó. Fica 2 vezes 2, 4y, 2 vezes 1, menos 2 mais y. Então, 4y com y dá 5y, esse menos 2 vai para lá, fica positivo. 3 com mais 2, 5, 5 dividido por 5, 1. Aí está correto, certo? Então, assim, não é um menos 2 aqui, que eu digitei errado. Vocês podem encontrar alguns erros de digitação aí nesse material, esses consertem, vamos dizer assim. A conserto que eu digo dá para perceber, assim, que foi um erro de digitação. Então, é só você colocar o valor correto, certo? O que importa aqui era a interpretação. Nós tivemos como solução 1, que é o y, aí você volta em qualquer uma das duas. Pode ser essa ou pode ser essa. No caso, como o x já está isolado nessa, é mais fácil substituir nela. O x é 2 vezes y menos 1. Então, 2 vezes 1 menos 1, que é 1. Então, você tem um par ordenado x igual a 1, y igual a 1. Então, elas vão se encontrar. Esse gráfico não é o bem real, né? Assim, a gente teria que passar essa reta para cá para passar no 3, mas a gente tem, de todo caso, uma reta que é crescente e uma decrescente, porque essa daqui, o coeficiente angular é positivo. Já nessa outra, menos 2x mais 3, o coeficiente angular é negativo. Mas é só por questão de interpretação, esse ponto que eles se encontram, né, o 1, suponha que fosse 1 e aqui fosse 1, então é a interseção entre as duas retas. Então, quando o sistema tem uma única solução, significa dizer que essas retas só se tocam em um ponto. Certo? Só tocam em um ponto. Outro caso é quando ela tem infinitas soluções. E quando é que aparece essa situação aí? Quando as duas retas estão uma sobre a outra. Imagine que esse desenho aqui é uma reta, certo? Mas suponha que você faça uma outra reta em cima. Não vou conseguir pelo desenho, né? Porque aqui é meio difícil fazer na mesa. Mas suponha que tenha uma outra reta sobre essa daqui. Suponha que está bem em cima, né? Claro que é uma reta. Então, está sobreposta. Então, quer dizer que, na verdade, uma reta é igual a outra. Então, significa que tem infinitas soluções. Por quê? Olha para cá. Ó, aqui é 2x mais y igual a 3. O que ele fez, basicamente, foi multiplicar essa equação de cima por 2. Se você multiplicar por 2, fica 2 vezes 2, 4x. 2 vezes 1, 2y. 2 vezes 3, 6. Então, fica 4x mais y igual a 6, que é a mesma equação de cima. Porque se você dividir por 2, essa daqui volta a ser essa. Ou seja, você não resolve. Não tem como você resolver. Porque se você pegar a primeira, fica y igual a menos 2x mais 3. Ora, mas a de baixo é a mesma da segunda.
A diferença é que ele multiplicou por 2, certo? É como se eu tivesse pego essa daqui, multiplicado por 2, fica 2y igual a menos 4x mais 6. Só que quando eu passar o 2 dividindo, né? Passar o 2 dividindo, dá menos 4 por 2 dá menos 2x, 6 por 2 dá 3, ou seja, voltou para a mesma equação em cima. Então, você só tem uma equação, certo? Esse desenho aqui não é real, viu? Quando eu fiz esse gráfico, apenas para ilustrar, tá vendo que aqui tem um 1, porque na verdade ela passa no 3, aqui é passa no ponto 3. Esses desenhos eu fiz apenas para ilustrar, porque eu não consegui desenhar, aí eu peguei um desenho já feito, né, e incluí aí. Mas, obviamente, você tem que entender. Então, aqui é um 3. Não tem esses números aqui, não. 1, 2. Isso aqui é apenas para ilustrar. Ou seja, eu quis apenas mostrar que a interpretação é você ter uma reta que seja duas em uma, certo? Ou seja, as duas equações, na verdade, são uma só. Aí a solução eu até coloquei aqui. E a solução ela pode ser dada assim. V igual a x, eu tenho um alfa, mas tanto faz, igual a 3 menos 2x. Por quê? Qualquer valor que você atribuir para x, você consegue o y usando esse aqui, essa equação. Então, quantos valores de x você tem? Infinitos. Qualquer x real que você pegar, dá uma solução. Vamos ver, ó. Vamos pegar o x igual a 0. Então, vai ficar 0, 2 vezes 0 dá 0 e 3. Vamos pegar o x igual a menos 1. Então, vai ficar menos 1 e 3 vezes menos 2 vezes menos 1. Dá 2 mais 3, 5. Vamos pegar o x igual a 1. Então, vai dar 1. 3 menos 2, 1. Então, assim, são só exemplos de 3 soluções, tá vendo? Qualquer uma delas resolve. Joga o zero aqui na equação. Se você jogar o zero aqui na equação, 0 e 3. Então, 0 mais 3, 3. Então dá correto. Se você colocar lá de baixo, a mesma coisa. 4 vezes 0 é 0, 2 vezes 3, 6, isso é igual a 6. Então é uma solução. Se você colocar o menos 1 e o 5, também vai resolver essa primeira e a de baixo. É uma solução. Se colocar o 1 e o 1, né, 2 vezes 1 mais 1, 3, também é solução. E existem infinitos, porque eu coloquei aqui que qualquer x real vai satisfazer. Então, nesse caso aí, são retas coincidentes, né? Uma sobre a outra. Terceiro caso é quando não tem solução. Você tem aí um sistema e não existe um par ordenado que resolva as duas ao mesmo tempo, certo? Então, nesse caso, a interpretação é assim. Se tem uma reta em cima e tem uma outra reta e não tem nenhuma solução em comum. Então, significa que essas retas nunca se tocam, certo? Se elas nunca se tocam, elas são o quê? Paralelas, certo? Elas têm que ter, em particular, o mesmo coeficiente angular, vamos dizer assim, né? Porque aqui foi que eu fiz, ó. Se você prestar atenção, para não dar certo, eu fiz uma coisa proposital aqui. Você pega o 2x mais y igual a 3. Aí, se a gente multiplicar por 2, só essa parte da frente aqui, ó, eu peguei e fiz isso. Como se eu tivesse multiplicado por 2. Então, fica 4x mais 2y. Só que aqui, se eu multiplicasse por 2, era para dar um 6 aqui, né? Se desse um 6, então esse caso aqui seria o anterior. Seria o caso onde você tem duas retas coincidentes. Mas aí, para não dar certo, em vez de eu colocar um 6, eu coloquei um 2. Estou só advertindo que eu não multipliquei a primeira equação por 2. Eu disse assim, que é como se tivesse feito. Eu escolhi esse daqui, 2 e 1, aí eu peguei um múltiplo dele, 4 e 2, mas não peguei um múltiplo de 3, coloquei um 2. Aí fica impossível, porque esse sistema não vai ter uma solução pares ordenados que tenha coeficientes proporcionais aqui, por um lado dando um número ímpar, mas por outro dando um par. Não tem como, certo? Então, nesse caso aí, você tem um sistema de par de equações, aliás, você tem um sistema de equações que não tem solução. Então, representa duas retas paralelas, certo? Se você fosse ficar resolvendo aqui, o que é que você iria acontecer? Não? Só por curiosidade, né? Alguém aí pode estar se perguntando. Vamos pegar aqui, ó.
Pega esse y e isola. 3 menos 2x. Vou jogar isso na de baixo. Vai ficar 4 vezes x mais 2 vezes y. Então, 2 vezes 3 menos 2x igual a 2. Então, aqui vai dar 4x mais 2 vezes 3, 6, menos 2 vezes 2x, 4x igual a 2. 4x aqui cancela 4x, e ele diz que x é igual a 2. Obviamente isso aqui é um absurdo, né? Não é verdade, né? Então, ou seja, não tem um par não tem um x e um y que satisfaça. Você vai chegar em alguma inconsistência se você tentar resolver. Ou seja, você vai chegar numa coisa que não existe, tá certo? Resolução de sistemas triangulares. Vamos entender assim. O sistema triangular. Léo, quando tem a equação assim, dá para gente perceber de cara logo que ela não tem os pares, não tem solução. Mais ou menos, assim, dependendo da sua experiência, assim, a gente vai ver ferramentas aqui que vão conseguir explicar isso para vocês. Por exemplo, vamos colocar aqui 2, 1, 4 e 2. Quem é o determinante dessa matriz? Zero. 2, 1, 4 e 2. O determinante é 0. Nós vamos ver num capítulo, nesse mesmo material, mas lá na frente, que o determinante, ele já dá uma resposta para a gente, entendeu? Só que eu não vou falar disso agora, mas eu estou adiantando. E você pode usar o determinante para descobrir. Por exemplo, vamos ver essa daqui, ó. Essa daqui. 2, 1, 1 e menos 2. Quem é o determinante? Aqui dá menos 4 com menos 1 dá menos 5. Deu diferente de 0, né? Nesse caso aqui, que tem infinitas soluções, tem 2, 1, 4 e 2. Aí, coincidentemente, mas deu a mesma matriz da outra, né? Também deu 0. Então, perceba que o determinante dá 0 para existir solução não é uma coisa legal, né? E é isso que está por detrás, certo? É o fato do determinante. Lá quando vocês fazem a disciplina de álgebra linear, não sei se alguém já fez, né? Acho que aqui nós estamos no quarto semestre, né? Ou é quinto? Não sei se já fizeram, mas lá vocês aprendem uma coisa sobre vetores LI e LD, linearmente independente e independente e dependente. No caso do determinante da zero, é que eles são LD, são sistemas linearmente dependentes. Nesse caso aí, a gente já dá para saber que as equações elas não se tocam. Então, você já sabe que não tem um ponto só de intercepção, porque a solução só vai ser essa. Só vai ter solução quando as duas se interceptam num ponto. Aí existem outros dois casos, que é ou elas são coincidentes, então todo mundo é solução, porque a real é solução, ou então o outro caso que é de não ter solução, que é que elas são paralelas. Ou então, assim, então, ou elas coincidem num ponto, ou tá uma sobre a outra, ou elas são paralelas. Aí vocês estão percebendo que um caso tem solução, porque o determinante deu diferente de zero. E os outros dois, né, que não existem ou são iguais, foi justamente quando o determinante deu zero, certo? Então já fica aí a sugestão para vocês tentar entender, né? Ou seja, o determinante ele é importante para você saber se o sistema tem matricial tem solução ou não. Mas lembrando que nesse caso aqui nós estamos no caso particular de matrizes quadradas 2 por 2. Se a gente aumentar para 3 por 3, a interpretação continua verdadeira. Mas é importante destacar que o determinante ele só vai existir para matrizes quadradas, certo? Então, um sistema que não seja quadrado, você não pode usar o determinante. Só que aqui, nós vamos nos concentrar, na maior parte das vezes, em matrizes quadradas, né? A gente vai concentrar em matrizes quadradas. A princípio, eu já vou fazer um agora, que é
a resolução de sistemas triangulares. Sistema triangular é isso aqui, ó. Você começou com uma equação que tem todas as incógnitas, do x1 até o xn. Na outra já não teve o x1. Você começou com o x2 até o xn. Na outra não teve o x2, então já começou do x3 ao xn. Então, em cada passo você está diminuindo uma equação, de forma que na última você só tem uma equação. Se nós fizermos a interpretação dessa matriz, ela vai ser como? Ela vai ter o A11, o A12, tal, até o A1N. Depois ela vai ter zero aqui no lugar, né? Porque aqui não tem coeficiente, é um zero. A22, tal, até A2N. Aí teria um zero aqui, ao A33, até o A3N. Aí é continuar até chegar no 0, 0, 0, a n, mas é quadrado, então é nn. De forma que a gente formou aqui um triângulo. Né? Aqui tem um triângulo que tem valores aqui em cima e embaixo o triângulo é zero. Ou seja, tem aqui uma divisão por conta da sua coluna, aliás, diagonal principal. Então o que está abaixo é zero e o que está acima é diferente de zero. Aí a gente chama isso de uma matriz triangular. Aí existem os dois casos, superior e inferior. Nesse caso aqui, os coeficientes estão tudo acima da diagonal principal. Mas podíamos ter uma matriz ao contrário também. Ela podia ser A11, A22 até a NN. Aqui teria o A21, o A31, A32, A33, até o AN1, AN2, tal. De forma que aqui em cima aqui teria zeros. Então aqui a gente tem o caso de zeros na parte de cima e a parte de baixo não é zero. Então você tem aí uma matriz triangular inferior e uma matriz triangular superior, certo? Daqui é uma superior e essa é inferior. Aí o que é que você faz nesses casos? Bem, se você considerar que sua diagonal principal não é zero, certo? Então, o xn aqui em questão, né? O xn aqui em questão, o último, ele vai ser o bn, que é o último, sobre o ann. Então tá aí, supondo que ele não é zero. Aí a partir daí você vai substituindo na de cima. A de cima teria duas equações. Ela teria o a n-1, n-1, x n-1 mais a n-1 n xn igual a b n-1. Aí você não encontrou o xn, tá aqui, né? O xn você ia substituir aqui no lugar do xn. Então você ia estar com an-1 xn-1 mais an-1n vezes bn sobre ann igual a bn-1. Então a única variável agora seria o xn-1. Como é que você resolveria? Iria passar isso para lá, né? Multiplicar esses dois, passar para lá e dividir por esse. A n-1, a n-1, que é o que eu fiz aqui, ó. Então, o xn-1, que é isso que eu estou procurando, ele vai ser o bn-1 menos esse daqui, que vai para o lado de lá, e todo mundo dividido por esse, a n-1, n-1. Por isso que eu estou pedindo que os coeficientes iguais, né, os A1, A2, todos eles sejam diferentes de zero. Eu vou passar dividindo. Ó. Se eu passar dividindo, então eu preciso que ele não seja zero. Aí a mesma coisa você vai passar para de cima, aí passa para a equação de cima. Aí a de cima já vai ter 3. Você vai fazer todas, até que você descubra a última aqui e descobre os coeficientes. Aí eu joguei numa expressão aqui, uma fórmula. Então, quem são os xi? Como é que você encontra o xi? Essa expressão que está aí.
é BI menos AIJ, XJ, J igual a I mais um N, sobre a I. Vocês têm dificuldade em entender essa expressão? É um pouquinho complicado. É, né? Vamos abrir. Vamos abrir a expressão. Quando você tem uma expressão assim, você tem que entender. Primeiro, vamos ver se todo mundo entende com um somatório. Somatório de um xi e de um an. O que significa isso? É só uma linguagem isso aqui. Ele está dizendo que é uma soma de n termos, que começa com 1 e termina no n. Aí onde tiver o índice i, você vai trocar de 1 até n. Então você vai fazer aqui x1 mais x2 mais x3 até o xn, certo? Eu coloquei xi, né? Então ficaria isso. Vamos fazer assim uma expressão mesmo mais fácil. I igual a 1 a 3 de 2 elevado a i. Quem seria esse aqui? É você desenvolver uma soma. 2 elevado ao primeiro, que é 1, mais 2 elevado ao próximo, que é 2, mais o último, que é 3. 2 elevado a 3. Aí você resolveria. Nesse caso aqui, em questão, eu coloquei dois índices, j igual a i mais 1. Por quê? Porque o j vai depender do i. Vamos fazer um caso. Vamos fazer esse primeiro caso. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o caso xn, né? Porque o xn nós vamos ter que encontrar esse, ó. Né? Vamos lá. Xn seria. Abre aqui. Onde tiver i, eu vou colocar um n, tá bom? Então vai ficar bn menos somatório. Aí o j vai de n mais 1, né? No caso aqui, deixa eu ver se o n é uma boa ideia. Porque tem que ser só o bn, né? Aí j. Então, porque se o j for. Se o i é n, o j vai ser n mais 1. Certo? N mais 1 até n. De a índice n. E o j aqui que vai ser o i mais 1. Certo? O j vai começar com i mais 1. Que nesse caso é n mais 1. XJ. N mais 1. Opa. Bastante. Deixa eu apagar aqui que não coube, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Aqui daria um X, aí J, e o J seria a partir do N mais 1. Sobre o A e I, no caso, o I é N, então A, N, N. Por que nesse caso só vai ficar o BN? Por que o resto é zero? Porque ele está começando o somatório do J de N mais 1 a N. Ora, ele está pegando o N e o sucessor, N mais 1. Só que nós não temos AN a N mais 1. Nós não temos esse termo, porque ela só vai até N por N. Então, isso aqui é zero, ou seja, esses termos aqui são todos zero. Você só fica com BN. Ora, então o xn é fácil de fazer, porque é fácil porque você não precisou usar a somatória. Vamos fazer um x que seja mais simples, né? Assim que você use o somatório. Vamos usar o xn menos 1. Então, pela expressão, tá bagunçado, né? Então, aqui. Vamos lá. Ficar o i é n menos 1, então vai ficar a n menos 1, n menos 1. Ele coloca uma vírgula, assim, vai ficar mais fácil de você entender que é um índice. É a, i, j, aí ele põe uma vírgula assim aqui só para você não confundir, porque fica n menos 1 emendado com n menos 1, fica estranho. Aí ele põe uma vírgula, mas no geral não é necessário.
sobre BI, que no caso o I é N-1, menos o somatório. O J começa de N mais 1, certo? Só que o N é N menos 1, não é isso? Então, o N menos 1 aqui, ó. O J começa do N mais 1. O J começa do N mais 1. Então, o N para a gente é o coeficiente que está aqui. Que no nosso caso é N menos 1. Então, é N menos 1 mais 1. Então, é N. Ou seja, o J começa de N até o próprio N, certo? Que no nosso caso é N menos 1. E a índice I, que é N menos 1, até o J. E nesse caso... Só que o J, você pode deixar o N mesmo, claro. Para não complicar, né? Deixa eu deixar esse N aqui, depois você vai entender. Vai ficar o próprio, porque não é N menos 1. É porque assim, eu escolhi uma letra ruim. Era para eu ter colocado um I e um K. Porque fica parecendo que esse N aí é o mesmo N do índice. Então, para não confundir. Aí aqui fica N menos 1, N, XN. Pronto. A questão é que esse somatório está indo de N a N. Então, na verdade, ele só tem um termo. Então, ele não é um somatório, ele só tem um termo. Então, é Bn menos 1 menos, só é um número, que é o próprio N. Então, você já substituiu, fica N menos 1, N, Xn, sobre N menos 1, N menos 1. Enfim, isso aqui eu fiz apenas por teoria, mas a gente não vai usar isso na prática, certo? Na prática é muito mais fácil. Vamos ver o exemplo, tá? Vamos fazer o exemplo assim, ó. O exemplo é esse que está aqui. 2x mais y mais z igual a 3, 3y menos z igual a 6 e 2z menos 1 igual a 2z igual a menos 1. Deixa eu abrir aqui a mesinha para a gente fazer a conta separada, porque aqui já está muito bagunçado. Vamos lá. 2x mais y mais z igual a 3. 2x mais y mais z igual a 3. 3y menos z igual a 6. Dois z igual a menos 1. Vou colocar aqui um. Então perceba que ele é triangular, né? No caso aqui, 3 por 3, você vai diminuindo as equações de acordo com as equações. A primeira vai diminuindo os termos, as incógnitas, de acordo com as equações. Aqui tem x, y, z, a de baixo só tem y e z, a última só tem z. Você poderia enxergar isso matricialmente assim, se você quiser. Então, vou colocar a matriz 2, 1, 1, 0, 3, menos 1, 0, 0, 2. Multiplica x, y, z, e ela é igual a 3, 6, menos 1. Só para você ver, você enxergar matricialmente. Mas essa expressão todinha que eu fiz agora há pouco, complicada, aí usando xn, você não precisa usar na prática. Ali é só para dizer que a fórmula realmente é válida, independente da ordem. Eu poderia pegar uma matriz aqui 45 por 45, né? Na vida real, existem essas matrizes grandes, né? Existem problemas aplicados de matemática que você trabalha com matrizes de ordem grande, certo? Por exemplo, você pode imaginar... eu vou dar um exemplo aqui bem bobo, mas só para... Imagina assim, num supermercado, que tem um quadradão lá, um supermercado de atacado, né? Atacarejo, né? Esses que são bem gigantes.
Suponha que em cada corredor tem uma prateleira, assim, certo? Aí suponha que o supermercado é gigante e tem esse montão de prateleira, assim. Tá? E aí vai. Aqui tem outra, vai. O supermercado é gigante. Aí suponha que eles precisam enumerar para entre eles conversarem assim. Ah, fulano de tal tem que recarregar a coluna tal, não sei aonde. Ele quer dar uma localização. Então você poderia pensar esse desenho como uma matriz, certo? Por exemplo, suponha que o supermercado é grande e aqui nessa linha ele tenha 23, suponha que ele tenha 23. Vamos aumentar, vamos deixar ele maior ainda. 45. Como é que ele tem 45 prateleiras assim nessa ordem. E ele é um pouco mais estreito e não tem 45 assim, mas tem, suponha, 23, que é o número que eu estava colocando. Então isso aqui iria representar o quê? Iria representar uma matriz 23, com 23 linhas nessa ordem, por 45 colunas, assim. Então, 45. Aí os números estão aqui. Algo que eu quero dizer é que você pode transformar um problema da vida real, vamos dizer assim, para um problema operacional matemático. Você vai fazer uma conta aí e você pode interpretar, né, essas entradas com uma matriz e de repente você queira fazer uma conta, se ele quer encontrar aqui um ponto onde um produto A, B, C, sei lá, um produto que esteja num local que ele queira colocar alguma informação aqui que seja importante e que de repente isso aqui tem a ver com a solução, vamos dizer assim, de um sistema linear que ele vai resolver. Então, é importante que você consiga mexer com a matriz, operar com essa matriz, e de repente tornar ela uma matriz mais fácil, que é uma coisa que a gente faz em álgebra linear. É estudar diagonalização de matrizes para encontrar informações importantes sobre a matriz, só que vendo ela com uma cara mais simples. Mas isso aí já muda, já foge de assunto. Estou só querendo dar um exemplo de que da importância da gente entender o sistema linear numa sua forma matricial e que isso tem a ver com problemas que você pode formular. Mas para nós aqui, o que nós estamos importando é com matrizes pequenas. Nós vamos trabalhar aqui matriz de ordem 2, de ordem 3, talvez 4, no máximo 5. Né? Então, o que a gente faria aqui? Você iria resolver como eu fiz lá. Não, você não ia usar aquela fórmula. Você ia resolver. Ó. O Z já está dizendo aqui, é menos 1 sobre 2. Que é aquele BN sobre ANN. Ora, resolver o Z, você vai passar para de cima. Aqui é 3y menos Z igual a 6. O 3y igual a Z mais 6. O seu y é Z mais 6 sobre 3. Aí você vai substituir o Z ali, que é menos 1 meio mais 6 sobre 3. O y vai ser, como é que resolve isso? 2 vezes 6, 12, menos 1, 11. Sobre 2, sobre 3. Então é 11 meios vezes 1 terço. É 11 sextos. É. Resolvido o y, você vai para o x. 2x mais y mais z igual a 3. Você vai ter 2x igual a colocar assim, né? Vamos colocar 3 menos y menos z. Então, x é 3 menos y menos z sobre 2. Então, 3 menos y, que é esse aqui, é 11 sobre 6. Menos z, que é menos 1 meio, dá mais 1 meio. Tudo isso sobre 2. Como é que resolve isso daqui? 6 vezes 3, 18, menos 11
sobre 3 sobre 2. 18 menos 11 dá 7. Com mais 3, 10, né? 18 menos 11 é 7, com mais 3, 10. 10 sobre 6 vezes o inverso, que é 1 meio. Pode simplificar, dá 5 sextos. Então, você obteve aí a solução x igual a 5 sobre 6, y igual a 11 sobre 6 e z igual a menos 1 meio. Certo? Voltando aqui para o material, se eu não tiver errado, é isso mesmo. A gente substitui uma na outra, encontra o z, que é menos 1 meio, o y, que é 11 sobre 6, e o x, que é 5 sobre 6. Então, assim, na prática, você não vai usar aquela fórmula ali. Assim, ela foi feita ali apenas para você saber que, mesmo que você realmente é uma matriz, vá para esse caso ali que eu dei de supermercado com as prateleiras, você tem uma matriz lá. No caso ali não era quadrada, mas se fosse uma matriz quadrada, tipo de ordem 45, então a fórmula ia ser resolvida, ia ser usada também. Você conseguiria resolver. Óbvio que a gente não faz isso na mão, mas se você fosse fazer, é possível. Matematicamente é possível. É pouco provável, mas se você tivesse um sistema 45 por 45, você poderia resolver. Tá? Se ele for triangular superior ou inferior, você resolve tranquilo. Aí aqui tem mais um exemplo. Esse exemplo eu coloquei aqui uma matriz também triangular superior, né? Você tem aqui 0, 0, 0, 0. Aí se você fizer a equação, né, você vê que a última aqui vai ser 3 vezes x, é 3x3 igual a 0. Então você já sabe que o x3 é 0. Então vai substituir na de cima, que é 2x2 menos x3 igual a 2. Certo? Aí, substituindo aqui, x2 é 2 menos o x2, né, que eu tô caçando, né? 2 mais x3 sobre 2, que é x3. X3 é 0, né? Então fica 2 sobre 2, que é 1. E por fim você encontraria o x1, certo? Então aí só é um exemplo para poder você entender. Aqui eu apenas quis colocar em forma de vetor. Se você encontrar a solução, no caso eu encontrei solução 1, 1 e 0. Mas a gente sabe que a solução pode ser vista como uma coluna, né? Porque isso aqui não é uma matriz coluna. Aí eu chamei V lá de 1, 1, não, foi quanto? É 0, é 0, né? 1, 1 e 0. O x3 é 0. Eu coloquei um T aqui de transposta. Só para dizer que se a gente pensar isso aqui como uma matriz, 1, 1 e 0, a transposta transforma essa matriz aqui nessa matriz, 1, 1, 0. Ou seja, uma coluna numa linha, uma linha numa coluna. Vou deixar isso para a próxima aula. Os métodos diretos. A gente tem que discutir onde é que entra o método numérico aqui em questão. O que é que são os métodos numéricos aplicados a esse tipo de coisa. Vamos ver aqui que a gente vai resolver matrizes, sistemas lineares, onde as entradas não vão ser números inteiros, vão ser números aproximados, vamos dizer assim. Aí eu vou falar da eliminação gaussiana, que é um escalonamento. Só que aqui nós vamos trabalhar com muitas matrizes que as entradas são assim mesmo, são números inteiros, não necessariamente vamos fazer contas com números com vírgula, assim, números decimais. A gente vai fazer isso, mas só um pouco mais para frente. Principalmente quando a gente tiver falado um pouco desse método de Gauss, que é a eliminação gaussiana, que eu vou explicar aqui, e vamos tentar entender essas transformações de uma matriz em outra, certo? Que é o pivoteamento, o que é que você faz aqui, os tipos de pivoteamento, os exemplos, e umas continhas aí que nós vamos fazer, certo? Aí vamos falar do determinante mais para frente, aí vocês vão entender a importância do determinante para resolver o sistema linear.
Aí tem mais um materialzinho aí. Então, assim, a gente pretende terminar esse material, apresentar ele todinho, e ele continua no próximo, falando da matriz inversa e alguma outra coisinha a mais, um pouco menor. É isso que nós vamos fazer nas próximas aulas, certo? Eu ainda esqueci de postar esse material, mas eu vou colocar lá no Google Sala de Aula. Vou deixar ele aí porque quem quiser baixar, quem quiser ler, já pode ficar olhando ele, né, para se adiantar. De repente, na aula você já tem visto e facilitaria o entendimento. E também fique atento, assim, que às vezes tem uns erros de digitação e vocês podem auxiliar, corrigir, certo? Eu tinha algum recado? Eu já falei, né, das avaliações, do prazo da atividade, né? Eu postei, quem não escutou no começo da aula, postei uma atividade hoje à tarde, lá no Google Sala de Aula. Eu postei também os links de todos os vídeos, né, das aulas. Coloquei essa atividade valendo a entrega até o dia 25. Ela não é muito grande, só são 5 questões. E ela vai ser para servir para nossa primeira nota, que vai ser a junção dessa primeira atividade que vocês fizeram e entregaram com essa segunda agora. E avisando mais uma vez, a terceira vai ser em cima desse conteúdo que eu comecei hoje, só que nós vamos fazer uma atividade dessas que vocês vão resolver e me entregar e complementar com a última lá no finalzinho, nos últimos dias de aula, online, igual que nós estamos aqui. Vocês vão fazer junto comigo aqui. Vocês vão ficar fazendo aí dentro do horário de aula e me entregar, certo? Me enviar. Isso vai ser o complemento da atividade que será a terceira, que na verdade para nós vai valer como a segunda avaliação, porque ela tem peso 2. Tranquilo, né? Vou interromper a gravação. Interrompendo aqui.